Teu amor dura para sempre. Salmo 13, 136, 1. A nossa 9ª sessão ordinária do Tribunal Pleno do ano de 2024. Bom dia a todos os servidores, a todos que estão nos assistindo. Bom dia, conselheiros, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Mário de Mello, conselheiro Josué Cláudio, conselheiro Fabiano Barbosa, auditor Mário Filho, auditor Alípio Filho, auditor Luiz Henrique, auditor Albert Furtado, doutora Fernanda, procuradora do Ministério Público de Contas, secretária Bianca, todos os servidores e todos que nos assistem. Registros a ausência do conselheiro Ari Moutinho Júnior, que se encontra de férias, do conselheiro Júlio Pinheiro, justificado nos termos do processo SEI 51-55-2024. Passamos à aprovação da ata. Em discussão, não havendo manifestação, dou por aprovada a ata da 7ª sessão administrativa e ordinária. Passamos à fase de expediente. Ao lado desta presidente, em solenidade na sede do governo, na última quarta-feira, o governador Wilson Lima sancionou o projeto de lei número 92/2024, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que cria a ouvidoria da mulher na Corte de Contas. O Tribunal de Contas, representado pelo conselheiro Érico, prestigiou a sessão de entrega de medalha Rui Araújo, a desembargadora do Tribunal de Justiça, doutora Onilza Abreu. Também, no último dia 20, um novo alerta foi emitido a todos os gestores públicos para que cumpram rigorosamente o prazo da entrega das prestações de contas anuais, que se encerra no dia 1º de abril. Comunico que os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Pinheiro, Mário de Mello, representando o TCE, participaram do 5º Congresso Internacional de Controle Público e Luta contra a Corrupção, promovido pela Universidade de Salamanca e pelo Instituto Rui Barbosa. Durante o evento, que ocorreu de 18 a 21 de março, o conselheiro Júlio Pinheiro apresentou uma palestra com o tema A COP30 e o protagonismo dos tribunais de contas no controle das políticas públicas do meio ambiente, tendo o conselheiro Mário de Mello enfatizado o compromisso do TCE com a promoção da transparência, eficiência e integridade na gestão dos recursos públicos. Gostaria, mais uma vez, de parabenizar o conselheiro Júlio Pinheiro e a equipe da Escola de Contas Públicas, bem como o Ministério Público de Contas, doutora Fernanda, doutor Rui Marcelo, e estender as parabenizações à servidora Anete pela realização do seminário Igarapés de Manaus, Desafios da Governança e Preservação. Como dito em meu discurso, é uma enorme contradição para uma cidade situada no coração da Amazônia não ter mais igarapés limpos. O tema do seminário é de extrema relevância. Foi uma oportunidade de participar de discussões produtivas que visam expor problemas enfrentados pelos igarapés de nossa cidade e identificar soluções eficazes
para contribuir para o nosso Estado. E também gostaria de dizer que o auditório do nosso tribunal ficou lotado e mais 2 salas da Escola de Contas, todas para assistirem o evento da Escola de Contas. Parabéns, mais uma vez, conselheiro Júlio Pinheiro, pela eficiência e contribuição que tem nos dado nessa área, que Vossa Excelência tem tanta competência. Gostaria também de registrar que no último dia 21 realizamos uma reunião com a equipe da nova gestão da Secretaria de Estado de Saúde, com a participação da secretária Nayara, Dr. Silvio Romano, secretário executivo da SES, Dr. Heleno Lyon, diretor jurídico da SES, Dr. Sérgio Fontes, secretário da Inteligência, Stanley, secretário de Controle Externo, Dr. Rafael Albuquerque, servidor Osmanir, diretor de Controle Externo da Administração Direta, além de retomar as tratativas sobre a elaboração e assinatura de um termo de ajustamento e gestão, visando melhor e mais adequada oferta dos serviços de saúde à população. Ficou acordado, após informações sobre a reativação da Secretaria de Controle Interno no âmbito daquela secretaria, que as inspeções do programa Blitz-TCE passarão a ser acompanhadas pela controladora interna, além da diretora de unidade de saúde. O intuito dessa ação conjunta é fazer com que os gestores do sistema identifiquem, juntamente com a comissão da Blitz, quais são os problemas que estão impactando na oferta do serviço, de modo que a Secretaria de Saúde possa, já de pronto, elaborar planos de gestão de curto, médio e longo prazo para o saneamento dos achados encontrados. A área da saúde, nós temos como o relator o conselheiro Fabian Barbosa, que enviou para atuar junto à comissão 2 servidores muito competentes, e isso vai fazer toda a diferença, estando na frente do conselheiro Fabian, dado a competência de gestão que Vossa Excelência tem, para que nós possamos ajudar informações pedagógicas e, claro, se não aceitarem nossas informações, conselheiro, aí Vossa Excelência coloca a tinta na caneta e dá as ações necessárias para que nós possamos mudar a cara da nossa saúde no nosso Estado. Isso é muito importante e nós vamos colaborar o que for necessário para que isso aconteça. Toda a nossa equipe do tribunal vai estar à disposição do conselheiro relator e do nosso secretário da Inteligência, Dr. Sérgio Fontes. Também gostaria de comunicar que a Associação Olímpica Esportiva dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em conjunto com a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas, disponibilizaram formulário de inscrição para os interessados em participar dos Jogos Internos do TCE de 2024. Além disso, eles também disponibilizarão na intranet ficha de admissão como membro da referida associação. Eu gostaria, inclusive, de informar que eu mesma me associei. Então, gostaria que todos colaborassem para a nossa associação
para que eles pudessem ter um número expressivo de associados. A contribuição é muito pouca. Isso não vai fazer diferença. Vai só priorizar o esporte no nosso tribunal. A presidência recebeu os seguintes convites da Assembleia Legislativa do Estado para participar da sessão especial em homenagem ao primeiro ano de atuação da Procuradoria Especial da Mulher, da sessão especial em homenagem ao Dia Estadual da Força Jovem Universal, da sessão especial de entrega da medalha Rui Araújo aos excelentíssimos senhor Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador de Justiça, que acontecerão respectivamente nos dias 26 e 27 do 3. Também na Assembleia, convite para participar da solenidade de apresentação do relatório de atividade do Ministério Público do Estado do Amazonas, ano 2023, a ser realizado no dia 27 do 3. E nesta data também convite para participar da sessão especial de entrega de medalha Rui Araújo, do excelentíssimo senhor Dr. Flávio Alberto Freitas, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Da Tricom, recebemos o convite para participar da reunião do Conselho Nacional de Justiça a ser realizado no dia 1º do 4, em Brasília. E, em nome das servidoras Fabíola Frota Magalhães, fisioterapeuta, e Socorro Lins, servidora lotada na Diretoria de Comunicação, parabenizo todos os aniversariantes da semana, desejando muita saúde, prosperidade e bênçãos de Deus. Por fim, nesta fase de expediente, gostaria de informar que amanhã será o lançamento do projeto TCE em Ação, que é uma iniciativa da equipe do Departamento de Gestão de Pessoas, mas que será protagonizado por todos os setores desta Corte de Contas. A proposta é impactar de forma positiva a vida das pessoas, estender nossas mãos para além dos muros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e alcançar quem mais precisa. A ideia é que o projeto seja executado em etapas ao longo do biênio 2024-2025. Esse tipo de ação está descrita no planejamento tático de gestão de pessoas, na perspectiva sociedade que tem como item responsabilidade social. Parabéns à diretora do departamento, doutora Jeane Benoliel. Passamos à fase de indicações e propostas. Recebi na presidência o processo SEI número 5509-2024, através do qual o auditor Mário Filho se declara impedido para se manifestar meritoriamente sobre as contas anuais da Agência de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a ADESAN e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano Metropolitano do biênio 2024-2025. E, por esse motivo, requer as referidas contas sejam redistribuídas a outro membro desta Corte de Contas e, a título de compensação, pede que o novo relator faça permuta de 2 órgãos da sua calha. Podemos passar a palavra aqui para a doutora Bianca para fazer o sorteio.
Conselheiro Fabian foi o sorteado e na próxima semana ele trará. Quais são os órgãos? Quais são os órgãos, presidente? A DESAN e a Secretaria de Urbano e Metropolitano do Biênio SEBURNO, né? Metropolitano, ok. E eu preciso, então, ceder dois outros órgãos? Ok. Eu posso fazer isso na próxima semana? Claro. Tá, ok, obrigado. Também gostaria de comunicar que recebi memorando número 16/2024, do chefe de gabinete do conselheiro Ari Moutinho, através do qual fui informado que a relação dos 185 processos conclusos de relatoria do conselheiro Ari, que já haviam sido redistribuídos aos conselheiros em cumprimento da decisão plenária de 12/3/2024, 13 não estavam com instrução ordinária finalizada, precisando ainda de atos ordinários para sua conclusão. São eles: 12.375/2023, 10.411/2024, 10.873/2024, 10.992/2024, 11.119/2024, 10.89/2024, 11.46/2024 e 13.865/2023, 16.637/2023, 16.775/2023, 16.107/2023 e 15.854/2020. Esses processos deverão ser devolvidos ao gabinete do conselheiro Ari, devendo constar essa informação em certidão plenária, a ser juntado nos autos acima mencionados. Também temos 3 pedidos de disponibilização de auditório, a saber, do presidente do Fórum de Secretário e Coordenadores de Cultura do Amazonas, para no dia 5/4 realizar o primeiro encontro estadual de gestores municipais de cultura, disponibilizado às Vossas Excelências por meio do processo 5102/2024. Coloco em votação o conselheiro Érico. Excelência, me desculpe, do que se trata? É disponibilizar o auditório. Para o Fórum de Secretário e Coordenadores de Cultura do Amazonas. Sim, excelência. De acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo, excelência. Conselheiro Josué. De acordo. Conselheiro Fabian. De acordo. Conselheiro convocado Mário Filho. De acordo. Então, deferido do Tribunal Regional Eleitoral para os dias 10 e 11 de abril, segundo encontro do Colégio de Ouvidores Judiciários das Mulheres e o 16º encontro do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, disponibilizado às Vossas Excelências por meio do processo SEI. Também coloco em votação. Eu sou a favor. Conselheiro Érico. Acordo. Conselheiro Mário. De acordo, excelência. Conselheiro Josué. De acordo. Conselheiro Fabian. De acordo. Conselheiro Mário. De acordo. Agora, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas, para nos dias 25 e 26 de abril, realizar o evento denominado Mostra Amazonas, Aqui Tem SUS. Vou dar só uma olhada nesse aqui para ver se realmente está liberado esses dias. Depois eu trago novamente. Indicações e propostas, estamos
Com a palavra o conselheiro Érico. Apenas para dar bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. Conselheiro Mário de Mello. Bom dia a todos. Presidente, eu gostaria de aproveitar para comunicar ao nosso pleno que, de acordo com o Ministério Público, nós vamos pautar para o dia 9 de abril a apreciação das contas do governo do Estado do Amazonas. E gostaria também, Excelência, de dar ciência a esse egrégio Tribunal Pleno que nos autos do processo número 10.936 de 2024, que trata de representação com pedido de medida cautelar formulada pelo senhor André Santana Navarro, visando apurar possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico número 40 de 2024, que tem como objeto a aquisição pelo menor preço de próteses, materiais especiais e dispositivos médicos implantáveis com vista a atender às necessidades da SEMA, deferir o pleito de urgência consistente na suspensão imediata do referido procedimento licitatório, na medida em que identifiquei a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, em especial do fumus boni iuris, derivado da suposta imposição de especificidades excessivas e aparentemente injustificada ao objeto licitado, o que teria, em tese, restringindo a competitividade do certame. Na mesma ocasião, também, entendi pertinente conceder prazo de 10 dias à SEMA para justificar a exigência específica do material indicado no edital, com a remessa do respectivo estudo que respalde a sua escolha, assim como provar o cumprimento da suspensão cautelar do certame. Dessa forma, por hora, aguarde-se manifestação da representada. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra ao conselheiro Josué Cláudio. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores conselheiros, auditores. Senhora procuradora, apenas para agradecer a Deus pelo dia de hoje, desejar a todos um bom dia de trabalho e parabenizar mais uma vez a sua gestão pelas atitudes que o Tribunal de Contas vem tomando, não só no sentido de cumprir com a sua função constitucional, mas também através do bom senso, de tudo o que for bom para a administração pública de uma forma geral. Muito obrigado e bom dia a todos. Conselheiro Fabiano Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros, auditores, procuradora, secretária do Pleno. Apenas para desejar a todos um bom dia e informar, presidente, que eu me coaduno com Vossa Excelência no interesse de dar o suporte necessário à Secretaria de Saúde, pedindo a Deus que essa nova gestão que ora assume a Secretaria consiga responder à altura aos anseios da sociedade. Muito obrigado. Conselheiro convocado, Mário Filho. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Apenas para aderir a todas as manifestações e parabenizações que me antecederam e desejar uma ótima sessão a todos. Muito obrigado. Auditor Alípio Filho. Obrigado, excelência. Meu bom dia a todos. Também me somo às manifestações e desejo a todos uma ótima sessão. Auditor Luiz Henrique. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de aderir a todas as manifestações. Auditor Luiz Albert Furtado. Obrigado, presidente. Apenas para reiterar as manifestações anteriores, em especial as parabenizações aos aniversariantes e o bom desempenho da atual administração. Obrigado. Doutora Fernanda Catanhede, Procuradora de Contas.
Obrigada, presidente. Também aderindo aqui às manifestações explicitadas pelos eminentes conselheiros relatores, auditores, dando meu bom dia a todas e todos aqui presentes, desejando uma boa sessão e muito trabalho nessa semana para todos nós. Obrigada, excelência. Encerrando a fase de questões de proposta, passamos à 9ª sessão ordinária. Temos 63 processos. Na pauta de adiados, temos 9 processos. Temos a pauta do conselheiro Érico Desterros, temos um processo de número 12.821/2021, com pedido de renovação de vista do conselheiro Fabian, passa a presidência ao conselheiro Josué Cláudio para conceder vista. Recebo a presidência de Vossa Excelência e apregou o processo número 12.821 de 2021, apenas para conceder vistas ao conselheiro Fabian. E devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Passamos à pauta do conselheiro Josué Cláudio. Temos 2 processos. O primeiro processo de número 16.600/2021, retorna após pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, que não está na sessão, mas como não houve manifestação, trago a julgamento, considerando os impedimentos dos conselheiros Érico, Mário de Mello e convocado Mário Filho. Convoco o auditor Luiz Henrique para compor quórum de votação desse processo e, não havendo pedido de vista ou destaque, dou por aprovado os termos do voto do relator. O segundo processo, de número 12.300/2020, retorna após pedido de vista de minha lavra, que juntei manifestação. Passo a presidência ao conselheiro Fabian Barbosa. O segundo processo do conselheiro Josué Cláudio, na pauta de adiados. 12.300/2020. Muito obrigado. Recebo a presidência de Vossa Excelência e apregou o processo 12.300/2020. Os autos foram alvo de pedido de vista da conselheira Yara, que consignou manifestação no sistema. Inicialmente, a palavra está com o relator, conselheiro Josué Cláudio. Senhor presidente, meu voto é no sentido de emitir parecer prévio pela desaprovação das contas, com recomendações à origem e determinação de envio de cópia integral dos autos à Câmara do Município para seu julgamento. Muito obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Yara Lins, para proferir o seu voto vista. Cuido dos autos da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Guajará, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Dean Gonzaga da Silva, prefeito municipal de Guajará e ordenador de despesa à época. O meu ponto de divergência com o nobre relator está relacionado no mérito final da prestação de contas apresentada, visto que entendo que as contas merecem ser aprovadas com ressalvas. Isto porque entendo que algumas das impropriedades elencadas pelo relator, as quais contribuíram para o entendimento pela reprovação das contas, relacionam-se a atos de gestão, a exemplo da desatualização nas pastas funcionais, referente aos lançamentos, atestados, férias, cursos, licenças médicas e da ausência de declaração de bens e valores atualizada das pastas funcionais do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Cumpre registrar que os atos de gestão devem ser instruídos e analisados em autos apartados, tendo em vista a decisão proferida pelo recurso extraordinário com repercussão geral número 848/1826, Distrito Federal, em que o Supremo
do Tribunal Federal, onde restou definido que compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, tendo sido destacado que, no âmbito da prestação de contas anual, somente os atos de governo seriam analisados. Em relação aos atos de governo analisados neste processo, entendi que as falhas identificadas podem ser consideradas de cunho formal, por não se tratar de desvio de dinheiro público, não tendo sido evidenciado ato de má-fé por parte do gestor, razão pela qual pugno pela aprovação com ressalva das contas anuais do senhor Ordean Gonzaga da Silva, prefeito municipal de Guarajará. É, síntese o meu voto. Muito obrigada. Conhecidos os votos, coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, prosseguimos para a votação. Como vota o conselheiro Érico Desterro? A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, o tribunal em matéria de contas de prefeito, contas anuais, só pode emitir parecer prévio. Evoluí porque antigamente pensava que o tribunal poderia abrir um processo paralelo de verificação dos atos de gestão, de contratos, mas entendo que isto de forma regular não se pode fazer mais. Eventualmente, numa denúncia, numa representação, o tribunal pode examinar pontualmente, mas não como uma atividade regular da sua competência. Tudo deve ser examinado nas contas gerais e, ao tribunal, por conta disso, só cabe emitir parecer prévio. No caso, acompanho o Ministério Público e o relator das contas pela emissão de parecer prévio pela desaprovação. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Acompanho o relator, excelência. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Acompanho o destaque. O voto visto, aliás. Por maioria, vencido o voto da revisora, declaro o processo aprovado nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência à conselheira Yara Lins. Obrigada. Passamos à pauta do auditor Albert Furtado. Temos 6 processos. Estou impedida nos 3 primeiros processos, que estão apensos, números 17.010, 2021, 13.760, 2021 e 16.602, 2021. Passa a presidência ao conselheiro Josué Cláudio. Obrigado, excelência. Recebo a presidência de vossas mãos e apregou os processos já citados, e 2 estão apensos, já citados por vossa excelência, e registro o impedimento da conselheira Yara Lins e do auditor Luiz Henrique, e também do conselheiro Júlio Pinheiro. E passo a palavra ao relator, auditor Albert Furtado. Presidente, o voto já está exposto, inclusive eu revisei o meu próprio voto e aderi ao voto vista do conselheiro Luiz Fabian. É só. Obrigado. Passo a palavra ao conselheiro Luiz Fabian, que também vai apresentar seu voto de vista. Obrigado, presidente. Presidente, na verdade, apresentei voto vista, que foi encampado pelo auditor relator, e desta vez agora há um voto divergente do destacante eminente conselheiro Érico Desterro, que diverge apenas quanto ao montante sujeito à glosa constante no acórdão originário, já que, enquanto o relator e este conselheiro entendem como devido o valor de R$ 1.591.948,
com o qual também concorda o eminente conselheiro Érico Desterro, mas acresce cerca de 8 milhões em razão de manter em alcance o montante previsto no item 10.2.2 do decisório recorrido, decorrente do contrato 1907, firmado com a empresa WP Construções de Comércio e Terraplanagem. Eu divirjo, contudo, dessa abordagem, uma vez que o recorrente comprovou a execução do objeto avançado, ainda que não seja possível afirmar que o foi na integralidade, conforme documentos de folhas 87 a 105, em que foram apresentados relatório fotográfico e termos de vistoria pelo Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado do Amazonas. Eu penso que fragilizada está, portanto, a possibilidade de imputação do alcance na monta integral dos valores oriundos do contrato, como pretende a DICOP. Em arremate, uma vez que não há quantificação efetiva do dano, é desarrazoado, no meu entender, impor ao gestor o dever de repará-lo na totalidade. Portanto, renovando as venhas ao eminente conselheiro divergente, ele de coadunar parcialmente com as razões trazidas pelo recorrente, entendendo pertinente votar pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de reconsideração, reduzindo o valor de alcance imputado conforme exposto e também a multa aplicada no item 10.3 do decisório combatido para o montante de R$ 6.827,19, já que sanada uma das restrições que lhe serviram de fundamento. É como voto. Com a palavra, o conselheiro Érico Desterro, em razão do pedido de vista. Exatamente como relatou o conselheiro Fabiano Barbosa, a decisão original julgou irregular a prestação de contas e considerou em alcance o senhor Marco Aurélio de Mendonça no valor de R$ 13.746.454 infração. Bem, o eminente auditor dá provimento parcial e reduz o valor do alcance tendo em vista a reforma dos itens 10.2 e 10.3, redução do alcance para R$ 1.591.948. Bem, e o conselheiro Fabiano concorda com esta manifestação, ou vice-versa. Agora já não sei. Porém, se houve, de fato, a comprovação de que esse alcance deveria se reduzir de 13 milhões de fração para 1 milhão e fração, é sinal de que o gestor apresentou documentação, ou teria apresentado documentação suficiente para demonstrar a aplicação desses recursos. E, portanto, não me parece que o argumento de que a DICOP está considerando em alcance esses recursos pela totalidade seja procedente. Já que se o gestor, em tese, comprovou documentalmente a aplicação dos recursos de 13 milhões para 1 milhão em fração, reduzindo, portanto, a ausência de comprovação para 1 milhão, não cabe a ilação de que a DICOP glosou essa despesa pelo alto, glosou essa despesa por aproximação ou por estimativa. Tanto não que, nesta nova decisão, ou neste novo voto ou manifestação do tribunal, que se quer agora, há a comprovação de uma redução efetiva desses valores. A questão, entretanto, é a seguinte: eu não vi nos autos a comprovação de que estes recursos todos foram aplicados. Na minha maneira de ver, os documentos trazidos aos autos produzem o efeito tão somente de reduzir o alcance do montante de 3 milhões e meio, 3.581.910,70. E, portanto, meu voto é pelo provimento parcial ao recurso, para excluir o item 10.2.3 e dar nova redação aos itens 10.2
e 10.2.1, que passarão a ter a seguinte redação: considerar em alcance o senhor Marco Aurélio de Mendonça no valor de R$ 9.606.416,57, que devem ser recolhidos na esfera estadual para o órgão da Secretaria de Estado da Fazenda, etc. Aqui o fundamento legal. E 10.2.1, termo de contrato número 41/2007, questionamento 7 da DICOP, no valor de R$ 1.591.948,72. Esse montante, solidariamente, com a Incocel, Empresa de Construção Civil e Elétrica Limitada. Esse é o meu voto. Ainda na fase da discussão, estamos entrando na fase de votação. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Está apaziguado o voto do conselheiro Fabian com o do nobre doutor Alba. Eu acompanho o destaque do conselheiro Fabian, que está apaziguado com o auditor Alba Furtado. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Por maioria, aprovado de acordo com o voto vistas do conselheiro Fabian, está aprovado nos termos também do voto do relator, onde foi pacificado. Devolvo a presidência à conselheira presidente Yara Lins. Obrigada. Relatamos o quarto processo da pauta, número 15.853/2023, retorna após pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, que não juntou manifestação, e tem destaque o conselheiro Érico. Passa a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu disponibilizei o voto e mantenho o voto, apesar, com todo respeito ao destaque. Obrigado. Com a palavra, o destacante, conselheiro Érico. Excelência, qual é o número do processo? É o quarto processo, número 15.853/2023. Que cuida de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Otaniel Lira de Oliveira. Contra a decisão proferida por este tribunal, cujo relator foi o conselheiro Fabian Barbosa. Não havendo nenhuma razão para que esta decisão seja reformada por este tribunal, eu divirjo da proposta de voto e, em consonância com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, conheço o recurso de reconsideração, nego o provimento, notificando o recorrente para que tome ciência do julgado. É isto. Em discussão, votação, como vota o conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o relator, excelência. Como vota o conselheiro José Cláudio. Com o relator. Como vota o conselheiro Fabian Barbosa. Com o relator. Ah, está impedido o conselheiro Fabian. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Então, por maioria, aprovado o voto do relator. O quinto processo, de número 13.255/2022, retorna após pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, que não se manifestou.
São embargo e declaração. Passo inicialmente a palavra ao Ministério Público de Contas. Doutora Fernanda. Obrigada, presidente. Estes autos tratam-se de embargos de declaração opostos em representação que foi decidida, julgada neste Tribunal Pleno pela procedência, tendo em vista a ausência de publicação por meio eletrônico de um pregão realizado pela Prefeitura Municipal de Pauini. Houve o reconhecimento da irregularidade com aplicação de multa. Agora pretendem os embargantes, o embargante pretende reformar a decisão de modo a excluir a multa. E o entendimento deste Ministério Público de Contas é, em sentido diverso, data vênia ao eminente relator, pelo conhecimento e negativa do provimento aos embargos, por entender que nos autos não foram demonstrados qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida que possa ensejar a reforma da decisão, demonstrando apenas uma resignação do embargante que deve ser efetuada pelo recurso próprio. Portanto, reafirmamos o improvimento dos embargos. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. O voto está disponibilizado e, com todo respeito ao Ministério Público e ao destacante, mantenho o voto. Com a palavra o conselheiro Érico, destacante do processo. É exatamente o que mencionou o Ministério Público. Os embargos agora estão sendo utilizados pelo tribunal com alguma frequência para alterar o julgado, quando isto não é o papel, não é o objetivo dos embargos de declaração, tal como está na lei, tal como está no regimento interno, tal como reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso está se tornando uma praxis do tribunal que deve ser combatida. Se há razão para retirar a multa, esta razão é uma razão de mérito que deve ser debatida no recurso próprio. Os embargos servem exclusivamente para aclarar a decisão, para dizer se houve ou não contradição, obscuridade, falta de enfrentamento de alguma questão, e não para retirar multa, inicialmente concedida numa decisão que o tribunal adotou num processo regular de conhecimento. De tal forma, peço licença e a atenção desse plenário para esse fato e para votar pelo não provimento dos embargos. Presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo, excelência. Vista concedida ao conselheiro Mário de Mello. Muito obrigado. Passamos ao 6º processo de número 11.329. Retorna após pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, que não se manifestou. Tem destaque do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, presidente. O voto está disponibilizado e, com todas as venhas ao destacante, mantenho o voto. Obrigado. A palavra ao conselheiro Érico. Neste processo... Embargo de declaração, né? Não, excelência, é o último. 11.329 de 2023. É uma prestação de contas anual da Câmara Municipal de Pauini, de responsabilidade do senhor Juvenil Souza dos Santos, referente ao exercício de 2022. E aqui apenas eu peço licença ao relator para divergir e acompanhar a comissão de inspeção do tribunal, o Ministério Público que atua junto ao tribunal, adotando o meu voto, adotando para o meu voto, como fundamentação dele, o parecer do Ministério Público, e assim, julgando irregular a prestação de contas e aplicar multa ao responsável no valor de R$ 13.654,39, conforme a fundamentação que está exposta no meu voto de destaque. Em votação.
Como vota o conselheiro Mário de Mello? Com o relator, excelência. Como vota o conselheiro Josué Cláudio? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Fabião Barbosa? Com o relator. Por maioria. Mário Filho. Com o relator. Desculpa. Aprovado por maioria. Passando a pauta. Passamos à pauta ordinária e temos 54 processos. Pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 2 processos. Excelência, se Vossa Excelência permitir, o pleno, se fosse possível... Pois inverter a não, pauta. Excelência. Vamos antecipar a pauta do conselheiro Mário de Mello. Conselheira, pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 14 processos, não havendo pedido de vista ou destaques e considerando que o impedimento registrado não compromete o quórum, dou por aprovados nos termos do voto do relator. Vossa Excelência está liberada, Excelência. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 2 processos, estou impedida, passo a presidência ao conselheiro Fabião. Recebo a presidência de Vossa Excelência e apregou os processos 12.885, 2023 e 15.743, 2023. Registrando o impedimento da conselheira Yara Lins, verifico que nos 2 processos apregoados não há destaques ou pedidos de vista, razão pela qual os declaro aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência. Obrigada, conselheiro. Passamos à pauta do conselheiro Josué Cláudio. Temos 22 processos. Tem pedido de vista do conselheiro Mário Filho nos 2 primeiros processos, número 14.054, 2023 e o 15.333, 2023, vistas deferidas. No 3º e 4º processo da pauta, 12.388, 2020 e 15.934, 2023, não havendo pedido de vista ou destaques, considerando que o impedimento registrado não compromete o quórum, dou por aprovado nos termos do voto do relator. Temos embargo de declaração no 5º processo, número 12.223, 2021. Passa a palavra ao Ministério Público de Contas, doutora Fernanda. Obrigada, presidente. O entendimento do Ministério Público nestes autos é em consonância com o eminente relator, opinando no sentido de conhecimento e provimento aos embargos, tendo em vista a ausência do nome do responsável na pauta de julgamento e que deve ser determinada a reinclusão dos autos em nova pauta em consonância com o entendimento do eminente relator. Palavra o relator. Senhora presidente, meu voto é no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos para fins de anular o acórdão recorrido, já vista a violação do contraditório e ampla defesa, uma vez que o nome de um dos interessados e penalizados não foi divulgado por ocasião da publicação da pauta de julgamento do processo recorrido. Este é meu voto. Pacificado. Pacificado, dou por aprovado o processo. Temos destaque do conselheiro Érico no 6º processo, de número 11.719, 2023. Passa a palavra ao relator. Trata-se do processo 11.719, de 2023,
a prestação de contas anual da Prefeitura de Barreirinha, de responsabilidade do senhor Glênio José Marques Seixas. Estamos acompanhando o parecer do órgão técnico e, assim, emitir o parecer prévio recomendando a aprovação com ressalva das contas, com imputação de multa ao responsável no valor de R$ 13.654,39, por ato praticado com grave infração à norma legal e recomendações à atual gestão de origem, determinando o encaminhamento dos autos à Câmara Municipal para sua deliberação. Conselheiro Érico. Excelência, eu vou pedir vista desse processo. Ok. Vistas concedidas ao conselheiro Érico. Nos demais processos, não havendo pedido de vista ou destaque, dou por aprovado nos termos do voto do relator. Apenas retificando que o pedido de vista, no primeiro processo do conselheiro Josué, foi feito pelo conselheiro Fabiano Barbosa, o de número 14.054/2023, e no segundo, 15.333/2023, pelo auditor, conselheiro convocado Mário Filho. Passamos à pauta do conselheiro Fabiano Barbosa. Temos 5 processos, temos destaque do Ministério Público nos 2 primeiros processos, de número 10.110/2023, 10.460/2024, que, apesar de não estarem apensos, observei que possuem o mesmo objeto. Por isso, façamos o julgamento conjunto. Passo a palavra inicialmente ao relator. Presidente, eu gostaria de ouvir o destaque do Ministério Público de Contas antes de proferir meu voto, se assim for Com a possível. palavra a procuradora, doutora Fernanda. Obrigada, Excelência. E, nestes autos, ambos os processos, 10.110 de 2023 e 10.460 de 2024, como bem mencionado por Vossa Excelência, versam sobre o mesmo assunto. É uma consulta formulada pelo reitor da UEA acerca de pagamentos decorrentes de verbas relativas ao Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Zona Franca de Manaus. E essa representante ministerial colocou em seu parecer, e gostaria de trazer aqui, por isso houve destaque, com a devida vênia aqui, do conselheiro relator Fabiano Barbosa, acerca de uma situação que verifiquei e que entendo deva ser evitada e confrontada e combatida nessa Corte de Contas, que é uma litispendência de objeto, porquanto a consulta de número 10.110 e a consulta do processo 10.460 versam sobre a mesma situação. Mesma consulta, mesmo objeto, mesmas partes. Sendo que a consulta, como foi verificado pelo ano 2023, ingressou antes nesta Corte e foi distribuída ao eminente conselheiro relator Ari Moutinho. E a consulta de número 10.460 foi distribuída ao relator conselheiro Fabiano Barbosa. E vale ressaltar aqui que a primeira consulta, que ingressou em 2023, teve um pedido de desistência por parte do consulente em 23 de janeiro de 2024, sendo que 2 dias depois, em 25 de janeiro de 2024, ele ingressa com um novo pedido, nova consulta, com o mesmo objeto. E a gente verifica aqui, Excelências, que houve toda uma movimentação processual e de trabalho do Tribunal de Contas em relação ao processo anterior. Houve tramitação do processo, houve emissão de laudo técnico, houve emissão de parecer do Ministério Público, e logo em seguida, quando estava no gabinete do eminente relator daquela consulta, houve pedido de desistência para 2 dias depois fazer um novo pedido
e no entendimento para que fosse distribuída a novo relator, e essa representante ministerial entende que há sim litispendência e uma tentativa de bula ao devido processo, ao devido princípio do juízo natural, e por essa razão, como preliminar, entendemos que a consulta não deve ser arquivada, porque ela foi a primeira consulta que teve ingresso nesta Corte de Contas, portanto, a segunda consulta é que deveria ser arquivada posteriormente, porque foi superveniente aquela primeira consulta, e tratando-se, como já foi dito, das mesmas partes do mesmo objeto, para o fim, inclusive, de não ter toda uma nova movimentação processual, novo laudo técnico, que acabou tendo novo laudo técnico e novo parecer desta representante ministerial. Preliminarmente, pois, entendo que a consulta que deva ser julgada, que foi, inclusive, distribuída ao eminente relator conselheiro Fabiano Barbosa, por conta de decisão na sétima sessão desta Corte, que decidiu que alguns processos teriam sido foram sorteados para os eminentes conselheiros e coube ao eminente conselheiro Fabiano receber por sorteio este primeiro processo. Entendo que este deva ser julgado, posto que apresentado primitivamente. Esta é a preliminar desta representante ministerial. No mérito, entendemos aqui também, em dissonância com o eminente relator, que as verbas que entendem que o consulente questiona como sendo verba indenizatória para o fim de ser excluído do teto remuneratório dos servidores docentes da digna e douta Universidade do Estado do Amazonas, devem ter sua natureza remuneratória reconhecida. E digo isso porque entendo que a previsão constitucional com relação ao teto constitucional da verba remuneratória, e entendo que as bolsas que são questionadas aqui, elas entram nesse artigo 109(10) da Constituição Estadual, porquanto elas corroboram uma função já exercida pelos docentes, que é de pesquisa e extensão. Elas estão dentro, a bolsa remunera quem faz um projeto de pesquisa e extensão, e isso já está dentro da competência, dentro das atribuições dos professores, do corpo docente da Universidade do Estado do Amazonas. Entendo até que seria o caso de sugerir que a universidade promova junto à Assembleia a regulamentação para o pagamento dessas gratificações, mas por entender que os docentes já recebem por tal desiderato, sou favorável a responder que a verba decorrente do recebimento dessas bolsas pagas por origem do PDI são verbas remuneratórias, sim, e se incluem no teto da remuneração dos docentes da Universidade do Estado do Amazonas. Excelência, no mérito, é esse o entendimento que gostaria de colocar aqui para ser discutido, principalmente a questão preliminar de litispendência nesta Corte de Contas. Obrigada. Com a palavra o relator. Senhora presidente, senhor conselheiro relator, só para dizer que eu vou pedir vista, mas se Vossa Excelência quiser fazer o seu voto, não tem problema, mas eu irei pedir vista. Sabe, sem problema. Então, é melhor... nem iniciamos. Perfeito. Então, vista, Excelência. Vista concedida ao conselheiro Érico Desterro, nos dois processos. Nos demais processos, não havendo pedido de vista ou destaque, dou por aprovados nos termos do voto do relator. Passamos à pauta do auditor Mário Filho. Temos 3 processos. No primeiro processo, de número 16.430, 2022, tem destaque do Ministério Público de Contas. Passa a palavra ao relator. Senhora presidente, eu gostaria que fosse invertida a ordem das oitivas e fosse dada a palavra primeiramente à representante do Ministério Público. Público. Procuradora.
É o primeiro processo da pauta, de número 16.430/2022. Obrigada, Excelência. Trata-se de representação proposta para apurar a omissão de providências da Prefeitura para coordenar a implantação de programas de integridade e compliance nos órgãos e entidades da administração municipal. Com a máxima vênia ao eminente relator, o Ministério Público de Contas apenas pondera que as determinações elencadas na proposta de voto, no sentido de realizar o devido planejamento e elaborar e apresentar um plano e cronograma de implantação do sistema de integridade e compliance que atenda aos requisitos legais, conduz necessariamente à procedência dessa representação com imposição de multa, como elencado no parecer ministerial, ou pelo menos com procedência parcial e determinação. Então, o entendimento desse Ministério Público, com a devida vênia ao eminente relator, é que todas as impropriedades que foram elencadas para que a representação seja julgada procedente foram consideradas por Vossa Excelência para efeitos de aplicação de recomendações, e nós entendemos que foram, então, consideradas procedentes. Portanto, a própria representação deve ser julgada procedente. Esse era o destaque, Excelência, para não haver qualquer contradição no âmbito desta representação. Palavra ao relator. Obrigado, senhora presidente. Pois bem, o objeto dessa representação é um pedido de medida cautelar interposta pelo Ministério Público de Contas, com o objetivo de apurar e sanar possível má gestão, ilicitude e omissão do prefeito do município de Apuí, por aparente falta de providências para adotar um sistema de integridade e compliance no Serviço de Controle Interno da Administração Municipal. Objetivamente, eu entendo não haver qualquer má gestão, ilicitude ou omissão por parte do representado, tendo em vista não haver fundamento em lei que o obrigue a implantar um sistema de integridade e compliance na administração municipal. Eu reconheço que a medida é salutar e pode encontrar fundamento no princípio da eficiência da administração pública, tanto que o município de Apuí passou a instituir o seu sistema de compliance a partir da vigência das leis municipais 484 de 2003 e 485 de 2023. Apesar de instituído o sistema por normas do município, não me parece razoável exigir-lhe que o objeto dessas normas seja implantado e colocado em funcionamento a toque de caixa. Há de se observar as limitações orçamentárias, administrativas e técnicas próprias dos municípios do interior do Estado. Por isso, a minha proposta de determinação para que a Prefeitura Municipal de Apuí realize o devido planejamento, elabore e apresente um plano e um cronograma de implantação do sistema de integridade e compliance que atenda aos requisitos estabelecidos nas leis municipais mencionadas e permita a sua implementação de forma gradual e dentro das condições administrativas e orçamentárias do município. Tal determinação, em meu entendimento e com as devidas vênias, não conduz ao reconhecimento da procedência da representação, com aplicação de multa ao gestor. Trata-se de dar oportunidade à municipalidade para apresentar o planejamento e implantação do sistema, de acordo com as leis que ela própria sancionou. Assim sendo, a minha proposta de voto é no sentido de conhecer a presente representação para, no mérito, julgá-la improcedente por ausência de má gestão, ilicitude ou omissão por parte do responsável. Porém, proponho também determinações ao gestor e a unidades técnicas desta Casa,
No mesmo sentido, o próximo processo de minha pauta, número 16.432, 2022, são as minhas propostas. Em votação, como vota o conselheiro Érico? Senhora presidente, antes, se a senhora me permite um questionamento ao Ministério Público, para saber se estas representações foram feitas para todos os municípios? Eminente conselheiro Érico, eu vou verificar aqui com a assessoria. Não, tá? mas tudo bem. Não Que há sei dois porque- aqui, mas... Como foi de lavra do procurador Rui Marcelo, a representação, eu não sei lhe informar. É neste provável momento que se ele foram tenha feitas feito de maneira... para todos os municípios, mas Tá. a representação efetivamente é para apurar a omissão Tá. dessas Ok. providências, né, que devem ser tomadas pelas prefeituras. Muito obrigado. Muito obrigado. E o entendimento também dessa representante ministerial, em consonância com o colega, é de que se está sendo determinado que seja implantado, é porque realmente há omissão e, portanto, a representação deve ser julgada procedente. Esse é o entendimento, Excelência, espero ter esclarecido aqui. Em votação, como vota o conselheiro Josué Cláudio? Eu ainda não votei, senhora. Desculpa. Nada, não tem problema. É a pressa. Em primeiro lugar, reconhecendo que a iniciativa do Ministério Público de Contas é extremamente importante e relevante, porque programas de compliance, programas e sistemas de integridade têm que ser adotados na administração pública de uma forma generalizada e aos tribunais de contas compete exatamente trabalhar nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que os próprios tribunais de contas não tomaram grandes iniciativas no sentido de implantar e de implantarem eles próprios os seus sistemas de integridade, exceto o Tribunal de Contas do Amazonas, que tem um, e, salvo engano, Rondônia, que está bem avançado, mas os demais não se animaram nesse sentido. E é por isso que estamos vendo aí, Brasil afora, algumas coisas acontecerem dentro dos tribunais de contas que nos envergonham. E este final de semana tivemos aí uma notícia bem desagradável. Apesar disso, eu tenho que concordar com o relator para dizer que não há uma obrigatoriedade legal ainda das instituições públicas terem um sistema de integridade, embora seja de todo recomendável que tenham. Apenas as empresas estatais, essas sim estão obrigadas a terem um sistema de integridade. E também sou obrigado a concordar com o relator que a implantação de um sistema de integridade é algo extremamente complexo, difícil. E se não contar com a aprovação integral da alta cúpula da administração, ele tende a ser apenas um programa de fachada, um programa apenas para exibir na mídia. E, portanto, eu vou respeitosamente divergir hoje do Ministério Público, porque entendo que realmente não cabe a aplicação de sanção ao gestor, neste caso, porque não há obrigatoriedade, mas acredito que as recomendações propostas pelo auditor, elas são bem-vindas e cabe ao Tribunal de Contas, no primeiro momento, exatamente fazer essas recomendações e incentivar a implantação de sistema de integridade, inclusive, se for o caso, e aí é uma sugestão, o Tribunal de Contas apoiar com alguma assessoria técnica esta implantação. Sendo assim, peço vênias à doutora Fernanda por não acompanhá-la neste ponto e acompanhar o relator. Como vota o conselheiro Josué Cláudio? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Fabiano Barbosa? Eu acompanho o relator.
por unanimidade, de acordo com o voto do relator. E mencionando aqui, o conselheiro falou do final de semana, que foi uma constatação de uma agressão com uma mulher, né, conselheiro? Do conselheiro, e isso aí, compliance não dá jeito, conselheiro. É caráter da pessoa. Não, excelência, mas a questão do compliance, se me permite, eu não quero estender isto, mas um programa de compliance evita exatamente a presença e o ingresso numa instituição de pessoas que não têm a menor condição de estar na instituição, ou porque não tem a qualificação técnica necessária, ou porque o seu comportamento pregresso não indica que ele vá ser um bom conselheiro, um bom procurador, um bom funcionário do tribunal. É nesse sentido que o compliance funciona, é na investigação da vida daquela pessoa e a constatação de que ela pode ou não figurar nos quadros daquela instituição. É nesse ponto. Mas Vossa Excelência tem razão. Neste caso, o que se aponta é uma agressão covarde a uma mulher que defendia os seus valores, os seus princípios, e covardemente foi, na palavra desses meliantes, eliminada. Não é? São tão insensíveis que, ao tratar de uma pessoa, tratam desta maneira, eliminada, como se fosse um problema, como se fosse uma pedra no caminho. Isso dá bem o tom do desprezo dessas pessoas pela vida dos outros, pelo respeito aos outros. Nesse caso, era uma mulher. E, redobradamente, nós precisamos refletir sobre isso. Mas eu entendo que essas atitudes, seja contra uma mulher, seja contra um homem, elas devem ser repudiadas de todo jeito. Então, passando agora para a pauta. Nós temos ainda Os dois processos estão considerados votados, excelências? São da mesma? Senhora presidente, o outro processo, a proposta de voto é no mesmo sentido. Ok, então, considerado aprovados os processos com o mesmo quórum, no último processo de número 16.862/2019, não havendo pedido de vista ou destaques, dou por aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Passamos à pauta do auditor Alípio Firmo Filho. Temos dois processos. No primeiro processo, de 11.265/2023, são embargo e declaração. Passa a palavra à doutora Fernanda. Nestes autos, excelência, obrigada pela oportunidade. Nestes autos, o entendimento desta representante ministerial, com a devida vênia, eminente relator, entendo que há questão de ordem pública, preliminarmente a ser enfrentada, que pode ser arguída a qualquer tempo, como já entendemos, e por isso entendemos pelo conhecimento dos embargos, e o eminente relator entende pelo não conhecimento, porque entende que não versa sobre obscuridade, nem omissão, nem contradição a ser combatida aqui, mas eu entendo que questão de ausência, a alegação de ausência de contraditório de ampla defesa deve ser enfrentada em qualquer momento, porque é uma questão de ordem pública, e nesses autos, preliminarmente, eu entendo que deva ser conhecido para enfrentar e seguindo adiante, dizer que não houve esta falta de... Não houve violação ao direito de defesa. E, no mérito, também entendemos pelo não provimento dos embargos, portanto, considerando que, como não houve prejuízo à ampla defesa,
E o contraditório deve ser mantida o deciso em sua integralidade, Excelência. Esse é o nosso entendimento. Obrigada. Com a palavra o relator. Excelência, eu não estou conhecendo dos embargos, justamente por não ser o remédio jurídico pertinente a cobrir a obscuridade, a discutir, ainda que matéria pública, esse é um entendimento meu, uma vez que ele deve ser manejado pelo recurso cabível. E essa é a ciência da minha propositura. Votação. Como vota o conselheiro Érico? Eu concordo com a manifestação do eminente relator, apenas registrando que na decisão eu havia feito um destaque nesse mesmo sentido, embora vencido. Mas no caso agora, tenho que reconhecer que por embargo de declaração não é possível corrigir aquela decisão. Em votação. Como vota o conselheiro Josué Cláudio? Com o relator. Como vota o conselheiro Fabiano Barbosa? Com o relator. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Então, por unanimidade, aprovado o voto do relator. No segundo processo de número 14.043/2023, também são embargo de declaração, com a palavra o Ministério Público de Contas. Doutora Fernanda. Obrigada, presidente. Nestes autos de recurso ordinário, em que foram postos embargos de declaração, o entendimento deste Ministério Público é em consonância com o eminente relator, opinando pelo conhecimento e negativa de provimento, pois não há qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade, nem erro material, que seja a reforma do acórdão, porquanto também verificamos que todos os elementos foram discutidos no âmbito do processo originário e que os embargos não se prestam para rediscuti-los. É o entendimento, Excelência. Com a palavra o relator. Excelência, nesse processo eu creio que nós estamos uniformes no entendimento, eu conheço e nego o provimento. Com a palavra o conselheiro Érico. Não, neste eu não tenho nenhum destaque. Tem? Não. Aqui está registrado. Tá. A minha pauta. Qual é o processo, Excelência? É o 14.043. Foi retirado. Foi Excelência. retirado. Então, em votação, conselheiro Érico. Com o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Com o relator. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com o relator. Conselheiro Mário Filho. Com o relator. Você está impedido nesse processo. Por unanimidade, dou por aprovado de acordo com o voto do relator. Passando a pauta do auditor Luiz Henrique. Temos um processo. O processo 12, desculpe, Excelência, 12.022 de 2022 foi retirado? Esse que eu vou relatar agora. Não há pedido de vista. Mas é do auditor Luiz Henrique? Sim. Desculpe, obrigado. Nesse processo, não havendo pedido de vista ou destaque, dou por aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Albert Furtado. Temos 5 processos, temos destaque do conselheiro Érico, no primeiro processo, número 13.281/2022. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. O meu voto está posto e, com todas as venhas ao destacante, eu mantenho o voto. A palavra o conselheiro Érico. Pelo amor de Deus, mano, que preguiça. Também meu voto está posto, Excelência, e divirjo do eminente proponente para
além de julgar procedente a representação, impor multa ao senhor Jair Aguiar Souto, o valor de R$ 15.000 pela fundamentação que aí está. Em votação, como vota o conselheiro Josué Cláudio? Com o relator. Como vota o conselheiro Fabiano Barbosa? Presidente, eu vou acompanhar o destaque do eminente conselheiro Érico Desterro, nesse caso. Então, por conselheiro convocado, Mário Filho. Com o relator. Meu voto é de acordo com o relator. Passamos à pauta administrativa. Temos 8 processos na pauta administrativa, não tendo destaques e nem pedido de vista. Dou por aprovado os termos dos votos desta presidente. No ensejo, conforme calendário aprovado e disponível na intranet, marco a próxima sessão ordinária para o dia 2 de abril, no horário regimental. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e que dê uma boa semana a todos nós. Senhora Obrigada. Presidente, antes de Pois terminar, não, antes de encerrar, o apenas conselheiro gostaria de desejar uma feliz Páscoa a todos e a todas. Não nos encontraremos antes, e essa é uma data que nós cristãos consideramos muito importante. Portanto, que sirva para todos nós de uma reflexão sobre a nossa vida e sobre as coisas que estamos fazendo nesta terra. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigada também. Me somo às palavras do conselheiro Érico, desejando uma feliz Páscoa para todos nós e que nós refletimos no verdadeiro sentido da Páscoa. Mas precisamos também comer uns ovinhos de chocolate para engordar um pouquinho, né? Muito obrigada e abençoe a todos. Amém. Vai ser a Paula Aguiar.